Fala pessoal, tudo bem? Bom dia aí para você que está acompanhando aí a nosso segundo programa da edição do Manhã Condominial, né, de 2023. Nós estamos hoje recebendo um convidado que é o Léo Moreira. Ele vai trazer para a gente aí sobre o reajuste, né, das empresas terceirizadas de mão de obra. Saber se vocês vão estar recebendo as informações certas das empresas, entendendo por que existe esse reajuste, por que esse dissídio sempre acontece anualmente. E nós vamos discutir muito sobre esse assunto aqui agora. Eu estou mandando aqui alguns convites. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, no YouTube, na Icran TV, e também vai estar no podcast lá na Icrancast no Spotify. Bom, eu vou estar mandando aqui alguns convites, você também faça o mesmo aqui no aviãozinho aqui, direciona aí para alguns moradores, condôminos, pessoas que atuam na área condominial, e eu já vou fazer aqui o convite para o nosso participante de hoje. Só um minutinho aí, turma. Fala, Léo. Tá me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Eu não sei se... Tira o fone para ver se não fica melhor. Ah, agora sim. Acho que estava mudo, né? Melhorou? Melhorou. Acho que estava mudo aí, né? Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Então, hoje é a nossa segunda edição da temporada 2023 aqui do programa Manhã Condominial. Nós estamos aqui com esse cara aqui que ele é fera, né? Um empresário aí da área de serviços, de portaria, limpeza, conservação. Ele é mestre em gestão estratégica de recursos, especialista em finanças. O Léo está aí em algumas entidades também voltadas para o segmento empresarial, para o segmento condominial. E nós convidamos ele aqui para estar conversando com a gente, trazendo algumas informações, porque nós estamos aí muito burburinho, né, Léo, rolando aí, porque as empresas já estão reajustando, por que já reajustou agora. Então nós vamos falar, né, sobre esse assunto, como que é feito isso, baseado em que esse reajuste acontece, por que ele tem que acontecer, por que normalmente ele não é só a cada 12 meses, né? Às vezes a empresa é contratada ali final do ano, na época do dissídio já tem que renovar. Então, nós vamos renovar, não, já tem que reajustar. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos. Léo, se apresente para a galera aí, para que todo mundo te conheça, saiba. Já falei um pouco aqui sobre você. A gente já tem aí uma amizade aí já de um bom tempo aí voltado aí dentro dessa área condominial, dessa área empresarial aqui de Goiânia. Te passo a palavra aí para você fazer sua apresentação. Fica à vontade. Vinícius, bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. É uma honra estar nessa manhã condominial com você. Eu sou o Léo Moreira, né? Sou empresário, professor, mestre em gestão estratégica de recursos humanos, professor da área de controladoria e finanças, e eu cargo lá no Sindicato das Empresas prestadoras de Serviço, né? Aqui do estado de Goiás, sou presidente lá, e diretor operacional da Associação Comercial e Industrial do estado de Goiás. E estou aqui para esclarecer e pontuar com vocês aí essa questão que anualmente ela ocorre, né? Ninguém gosta de escutar revisão de valores, eu nem falo aquela outra palavra mágica, vou falar, vou abrir a sessão agora, reajuste, né? Soa muito mal para os dias de hoje, para esse cenário de incerteza que a gente vive há algum tempo. Então, Vinícius, a primeira coisa que nós temos que entender qual que é o objeto e as características dos contratos que envolvem mão de obra. Tá?
Então, em síntese, as empresas, elas firmam com os condomínios, né, contratos de intermediação de mão de obra. Todo mundo fala terceirização, né, que consiste em quê? Em suprir uma demanda de mercado, né, por meio de uma empresa gestora, né? Então, existe a demanda, existe a oferta, né, onde o funcionário trabalha, né, o tomador ele se beneficia com serviços, né, ele recebe esse serviço, paga e o funcionário recebe. As prestadoras de serviço, elas têm a responsabilidade exclusiva de fazer a gestão disso aí, certo? De que forma? Assumindo o vínculo trabalhista com esses funcionários, dando para eles formação profissional, todas as ferramentas para que eles realmente possam suprir o objeto do contrato firmado entre as pessoas, né? No caso aqui, nós estamos falando especificamente de condomínios e empresas prestadoras de serviço. Então, diante disso aí, obviamente, a empresa vai administrar esse recurso, né? Porque esse valor que as empresas cobram, elas estão ali toda, engloba naquele custo ali, todas as obrigações, né, de trabalhista, previdenciário e fiscal, de médio, curto, médio e longo prazo. Então, a empresa, ela recebe esse recurso e administra para que, quando ele tiver que cumprir com essas obrigações, ele tenha liquidez e recolha tudo nas formas e prazos legais, né? Em contrapartida, que é uma vantagem da terceirização, é que além da empresa assumir os riscos, né, os riscos controláveis, né, que é você estar pagando. O que é um risco controlável? É aquele risco que ele depende simplesmente da sua administração, da sua gestão, que é pagar o funcionário em dia, pagar nas formas e prazos legais, recolher todos os encargos, né? Fornecer o material, assim, são coisas que a gente consegue estar comprovando, e hoje é muito natural os administradores, os síndicos, né? A gente está fazendo essa prestação de contas aí para que os contratantes eles não sejam passíveis de responsabilidade subsidiária, né? Então, a empresa, ela administra esses riscos e assume outros riscos, né? Que são os riscos não controláveis. E eu vou te dar um exemplo aqui, é a questão de administrar uma greve, administrar uma pandemia, do risco do funcionário ter um acidente de trabalho, de uma série de atenuantes que realmente extrapolam o poder do empresário. O governo, de repente, tem uma medida governamental que altera o salário, que altera as formas de contrato de trabalho, então isso aí realmente a gente fica sempre à mercê, né? E, claro, a empresa ela tem que demonstrar estrutura patrimonial e financeira para blindar o tomador de qualquer tipo de situação parecida. E é uma coisa interessante, você citou aí sobre, o pessoal fala a terceirização da mão de obra, né? E querendo ou não, você faz mesmo a cessão da mão de obra, né? Essas empresas, elas fazem a cessão de mão de obra lá para o condomínio. Então, dentro dessa questão, a gente sabe que toda a pessoa às vezes fala assim, mas quando essa empresa ela vai terceirizada, o condomínio passa a ser responsável, solidário, tudo. Sim, tem toda essa situação. O condomínio é solidário, o condomínio tem que fiscalizar as retenções de impostos, o condomínio tem que verificar o pagamento em dia dos funcionários, aquela questão de GFIP, social, ECAC, aquela coisa toda, o condomínio precisa fiscalizar, né? E a empresa terceirizada, ela também precisa fiscalizar. Então, isso são as obrigações que acontecem dentro dessa cessão de mão de obra. Só que muita gente não compreende, assim, porque às vezes a pessoa pega e fala o seguinte, teve um caso de um condomínio nosso que fez a troca da empresa terceirizada em agosto. Aí chegou janeiro, as empresas vêm, mandam aquela carta, né, final de janeiro, vem aquela carta do sindicato avisando que homologou um reajuste de X% baseado em situação XYZ, e a gente pega e repassa. A gente sem conhecimento disso, a gente pega e repassa isso pro condomínio, para os conselheiros. Aí vem toda aquela situação, mas peraí, não deu nem 12 meses, por que já está reajustando? O que está acontecendo? Então, para que o pessoal entenda isso, como que funciona esse reajuste? Ele tem que ser obrigatório
obrigatoriamente anual, ele pode ser anual, ele é sempre no dissídio, e depois nós vamos falar aqui para o pessoal como que funciona esse cálculo desse dissídio, como que o sindicato, juntamente com essas empresas, como que esse pessoal formata essa convenção coletiva para vir nesse reajuste. Como a gente está falando, como nós estamos falando, tanto condomínio como qualquer outro cliente que possa ser corporativo, empresas de qualquer natureza. Existe uma previsão legal, é um padrão, sim. Eu não conheço nenhum outro contato que esteja vinculado à iniciativa privada, que a pública ela tem essa previsão de repactuar somente após 12 meses, mas no ato ali da licitação, sempre o pessoal faz uma previsão de reserva técnica, não é o nosso caso, né? Então, assim, acontece que os contratos de prestação de serviço, né, dentro da sua normalidade, ele tem uma cláusula que ele diz o seguinte, que o contrato será repactuado, reajustado, sempre que houver dissídio coletivo da categoria, ou ter alteração de salários e benefícios, bem como em qualquer outra mudança na lei vigente. Né? Vou dar um exemplo, hoje o FGTS é 8%. Né? Se porventura alguma coisa aumentar isso aí, o contrato também está passivo aí já se trata de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, porque o contrato ele tem que ser saudável para que os recursos sejam suficientes de garantir as obrigações assumidas. Então, sempre que houver, já aconteceu conosco lá, aconteceu agora também, né, do cliente fechar o contrato em janeiro e o valor que foi assinado o contrato lá atrás já não ser o mesmo. Ou seja, pessoal, tem que... Uma analogia seria o quê? Você contrata uma secretária do lar no mês de dezembro. No mês de janeiro, aumenta o salário mínimo. Você tem que repassar o reajuste. Ou seja, querendo ou não, sempre que for ter essa contratação, tem que estar sempre atento a essa questão, por conta de que o reajuste sempre... acaba que ele em prática, né, Léo, ele é baseado, acho que tudo é baseado no salário mínimo, né? Apesar da gente não poder pôr muitas coisas, a gente não pode associar tanto ao salário mínimo, mas os reajustes, principalmente quando é de mão de obra, eles vêm do salário mínimo, né? Porque o mínimo ajusta, o salário da categoria ajusta, os encargos trabalhistas mudam, toda aquela situação, ela sofre um impacto financeiro, e aí é como você disse, você citou uma palavra, para ter o equilíbrio econômico, isso precisa ser repassado para o condomínio, porque tanto a empresa que faz essa cessão de mão de obra, ela tem o lucro dela em cima daquela mão de obra. Então, em cima daquele serviço entregue, em cima daquele profissional que vai estar alocado lá naquele determinado condomínio, né? Porque normalmente as terceirizadas, elas locam aquele funcionário de forma exclusiva. Então, sempre tem que ficar atento com relação a isso, por fazer essas trocas aí de terceirizada meados, final do ano, próximo de um novo reajuste, sempre está atento com relação a isso. Só que tem uma questão muito importante, que aí é onde eu queria que você trouxesse para nós, aí eu sei que você faz parte aí do sindicato, né? Então, sempre está participando aí das reuniões, das comissões. O que você puder falar para nós aqui, até para o pessoal que estiver assistindo e estiver ouvindo, poder saber como que vem esse cálculo? Como que é essa base de cálculo? Por que às vezes demora? Às vezes já aconteceu o ano, fala, e aí, Léo, como é que foi o reajuste? Ó, tá uma briga, o sindicato quer tanto, as empresas quer um valor maior, os condomínios vão apertar, vai pedir um valor menor. Então, como que é o cenário dessas reuniões, desses encontros para a formatação desses percentuais de reajuste? Então, até esse ano está tendo uma situação, um questionamento a mais. Antigamente, a data base da categoria era no mês de janeiro, né? Antigamente, onde existia uma diferença entre o salário da categoria e o salário mínimo. Então, o salário mínimo ele aumentava no 1º de janeiro, mas naturalmente ele não ultrapassava o salário da categoria, né? Porém, essa negociação ela era mais morosa, só saía lá no mês de fevereiro para março, aí as empresas tinham aquele gap lá, aquele gargalo de ter que cobrar retroativo. Então, assim, criavam também um gargalo no orçamento dos condomínios, né, nesse sentido. Só que
em decorrência de tudo que a gente vem passando, né, dessa questão de recessão econômica, pandemia, acabou que o salário mínimo ele teve um ganho real e nós tivemos que estar segurando, né, para que o reflexo junto aos tomadores não fosse significativo. Então, esse ano, o sindicato aconteceu do ano passado o salário mínimo aumentar e ficar R$ 50 acima do salário da categoria. Então, algumas empresas conseguiram repassar essa equiparação salarial, outras simplesmente não conseguiram. Então, esse ano, como a gente percebeu que o salário da categoria ele ficou bem próximo do salário mínimo, para evitar esse gargalo, o sindicato negociou e trouxe essa data base para o 1º de janeiro. Por quê? Hoje, o salário mínimo ele é o principal indexador, ele é o ponto de partida, né? Então, a gente fica esperando o decreto presidencial para oficializar o novo salário mínimo, e em cima desse índice a gente negocia com o sindicato laboral. Então, aí quando isso chega e vai lá para essa... Eu lembro muitas pessoas falarem, né, os proprietários das empresas, calma que o pessoal está brigando, um quer um percentual, outro quer outro, os funcionários estão brigando e tal. Como que chega nesse índice? Como que, se você puder falar, se você puder explicar um pouco desse cenário, dessa discussão, como que chega nesse... O que eles validam? É só um salário? Tem mais alguma coisa? Uma coisa assim, que ela tem que ser muito compartilhada e compreensiva para as duas partes. Até porque a gente tem que entender que a terceirização ela é um custo-benefício. Então, quando a gente está negociando, quando a gente tem as rodadas de negociação, a gente procura definir qual seria um reajuste que ele seria viável para o tomador. Então, assim, se hoje nós tivéssemos uma condição de colocar o salário, vamos lá, do funcionário da limpeza de R$3.000, beleza, mas vem cá, o mercado ia absorver? Não ia. Então, lá dentro do sindicato, a gente tem que trazer todo o mesmo lado da mesa, virar uma mesa redonda mesmo, no sentido só, gente. Nós temos que negociar algo que a gente consiga repassar e convencer aquele que realmente faz uso ao trabalho, que é o tomador. Então, assim, a gente tem que manter a terceirização, o custo, né, da terceirização de uma forma mais competitiva. Senão, é aquele negócio, o tomador ele tem opção de fazer a administração orgânica, então a gente tem que ter referência. Então, hoje, quando a gente vai apresentar o reajuste, né, sempre alguém está falando de alguns índices, né, GPM e NPC, e principalmente salário mínimo. Então, a gente não pode fugir muito disso, porque eu chego em você, te mando uma carta lá de 15%, você vai olhar para mim e falar assim, Léo, de onde vocês tiraram esses 15%? Nada aumentou 15%, o salário mínimo aumentou 8%, e aí? Então, a gente é uma situação muito delicada, né? Então, mas assim, serve de alerta, porque, infelizmente, a gente vê muito, às vezes, acontecer dentro do mercado condominial. Chegou lá as cartas desse mês, 9,85, se não me falha a memória, 9,87, né? 9,85. 9,85. Aí chega a empresa, manda uma cartinha, olha, o reajuste foi de 10%, ou de 11%. Então, isso acontece muito. Então, isso serve de alerta para que as pessoas busquem essas informações, porque o que acontece? Às vezes a empresa, eu já vi isso acontecer, infelizmente acontece, né? A empresa joga lá, fala, aumentou 11. Mas vamos fazer o seguinte, porque nós somos parceiros, nós estamos aí há tanto tempo, eu vou fazer a 9,85 para não te prejudicar tanto e tal. Então a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de ação. E vocês têm visto isso acontecer, Léo? Você vê isso acontecer? Existe alguma forma de fiscalizar isso? O sindicato fiscaliza isso? O condomínio que percebeu, o síndico que vê esse tipo de ação acontecendo, tem como fazer alguma denúncia? Tem como agir nesse sentido? Vinícius, inicialmente é muito importante que o tomador conheça a empresa que está prestando serviço para ele, né? Tanto a estrutura técnica como a estrutura econômico-financeira. Já há muitos anos o segmento vem, né, buscando junto ao governo federal uma lei que regulamente, né, e põe critérios, né, para que essas empresas elas estejam em atividade. Então, hoje, infelizmente, o nosso segmento
ele é passivo de muita pessoas, vamos lá, que não têm condições, né, técnicas e econômicas financeiras de propor. Então, até porque é volumoso. O custo Brasil, o custo funcionário hoje é muito caro. Então, vamos fazer uma conta redonda, né? Se o cara tem ali, se a empresa fatura ali 100 mil reais, né? Desses 100 mil reais aí, próximo de 30 mil, são contingências, né? São reservas técnicas para obrigações de médio e longo prazo. O cara vive tranquilo com 30 mil. Então, ele vai lhe pagando salário todo mês, comprovando o transporte, FGTS. Só que quando ele entra naquele cenário, na curva, né, de ciclo de negócio, que ele começa a ter turnover, começa a sofrer alguns riscos não controláveis, que é um acidente de trabalho, essas coisas, ele geralmente ele não tem esse recurso. Aí ele vai atrás de antecipar recebíveis, trocar título, financiamento bancário. E eu te falo, eu tenho 27 anos nesse mercado, todo ano eu vejo 5, 6 empresas nascer e morrer. E o tomador com responsabilidade subsidiária. Se tem uma coisa que funciona perfeitamente com esse Brasil, se chama Justiça do Trabalho. Isso aí escreveu no meu palco meu. Isso é verdade. Léo, eu queria... Pode falar. Pode completar. Assim, é muito importante, eu não sei se seria essa a resposta, que os tomadores eles entendam a estrutura de custos, o que envolve aquele valor que é faturado. Entendeu? Que é o quê? São quatro itens. Né? Então, tudo parte da remuneração do trabalhador. Tudo parte da remuneração. Tudo incide sobre isso. Tá? Então, tem a remuneração do trabalhador, aí eu chamo o grupo A, que são os encargos de curto prazo. Então, em cima do salário do trabalhador, eu tenho que recolher o INSS e o FGTS, mensalmente, que a gente manda para o condomínio, né, naquele book mensal, né? Em alguns condomínios, além do recolhimento, né, que lá atrás tinha gente que falsificava recolhimento, tá? Então, muitos hoje, eles alerta aí, gente. Eles pedem, além do recolhimento da guia recolhida, o extrato do FGTS tirado do site da Caixa. Aí nós temos ali os encargos, né, de médio prazo, que é o 13º e as férias do funcionário. E a previsão para recolher os encargos também sobre esses direitos dos trabalhadores. E o de longo prazo, que são contingências para verbas rescisórias. Tudo isso incide sobre esse salário. Então, se eu tenho um salário ali de 100 reais, né, de bate-pronto, 70% é encargos sociais. Então, nós já estamos falando de 170. Aí, a gente tem que garantir alguns insumos para que os funcionários tenham condições de trabalhar e executar sua função. E trabalhar, aí vem uniforme, equipamento, material de limpeza, o vale transporte, a alimentação, benefício social. Infelizmente, se tem isso aí, nós da diretoria lá do SEAC, né, juntamente com o FIACONS, que é o Sindicato Laboral, a gente está trabalhando firme, porque hoje os sindicatos, eles abriram um instituto de amparo aos funcionários ativos, que é o quê? É o IAPAS, que é onde as empresas conseguiram concentrar alguns benefícios diretos dos trabalhadores, treinamentos, curso de capacitação, informática, assistência psicológica, odontológica, uma série, que está prevista na convenção coletiva, onde as empresas têm que recolher um valor, né, compulsório, sem nenhuma contrapartida do trabalhador, mensalmente. Pouquíssimas empresas estão cumprindo essa obrigação. Tá? Entendi. Então fica esse alerta, pessoal. Então, peça, por favor, é bom todo o administrador pedir a certidão de regularidade trabalhista do Sindicato Laboral e do IAPAS, que está na convenção coletiva. Porque lá, para ter acesso a essa certidão laboral, ele tem que comprovar todos os pagamentos. Ele tem que provar tudo que está previsto na convenção coletiva. E, entre elas, o cumprimento do amparo social dos trabalhadores.
Então, Vinícius, com todo esse centro de custos, aí sim a empresa aplica o PDI dela, taxa de administração, né? E os tributos que incidem sobre tudo. Então, assim, quando a gente fala que tem um reajuste de 9,85%, que eu aplico lá em cima, é efeito cascata. O reflexo lá embaixo, sem alterar mais nada, né, vai dar mais ou menos 80% desse índice. Então, por isso que algumas empresas, por que algumas empresas conseguem desonerar? Porque eles simplesmente atualizam o salário, atualizam o auxílio de alimentação do funcionário e dá os pulos dele aí junto com os fornecedores para não ter que aumentar a taxa de administração, uniforme, os serviços complementares, porque nós temos algumas empresas que prestam serviço para a gente, né? Empresas de piscina, jardinagem, que a gente quarteiriza, né? Esses também, eles querem reajuste. Geralmente, o indexador é o salário mínimo também. Então, assim, quando a gente consegue desonerar, sair, olha, de 9,85 para 8,5, 7,5, ou 7,78, é um limite ali, é o ponto de equilíbrio ali, para ele conseguir repor o salário dos funcionários. Perfeito. Então fica aí a dica, pessoal, que o Léo deixou para vocês, de documentos que precisa pedir para ter segurança aí dentro da fiscalização, né? Até fiscalização das empresas, os funcionários estão recebendo de forma correta. E aí, Léo, nós estamos aqui há uns 7 minutos para encerrar. Eu quero trazer dois assuntos, dois temas, né, que eu acho que são polêmicos, que nós vamos dar uma pincelada nele aqui, mas depois nós vamos voltar a falar mais a fundo sobre esses assuntos. Só que eu acho que são dois assuntos que estão atrelados ao reajuste, que eu acho que assim, a gente precisa, até para saber, para entender como que é a visão do empresário, do sindicato nesse sentido. O primeiro assunto é o seguinte: a gente recebe aí os condomínios recebem um reajuste 9,85%. E aí, alguns chegam a perguntar e questionam algumas questões sobre isso, e aí eu trago essa polêmica para o empresário do segmento de cessão de mão de obra. Isso não é, quando isso acontece, quando esse reajuste acontece, ele não traz uma pitada de às vezes, alguma discórdia no condomínio, no sentido de falar assim, vamos buscar um serviço de portaria remota, porque as pessoas não entendem a fundo, mas a portaria remota, ela tem a mão de obra. Ela só não está lá no posto, mas ela existe em algum lugar, numa central. Tem que ter uma equipe. Uma coisa é uma empresa de portaria remota que atende 50 condomínios e tem 4 atendentes, fica muito sobrecarregado, às vezes não vê tudo. Então ele tem que ter equipe, ele tem que ter treinamento, ele tem que ter tática, ele tem que ter funcionários que vão monitorar, que vão acompanhar. Mas isso não é preocupante quando chega... Eu lembro de ter reajustes, há tempos atrás era 4%, era 5%, passou para 6%, passou para 8%, agora já está 9%. E a gente vê até tendências, né, do governo, do que as pessoas veem, do que vem pela frente aí na política, que isso pode aumentar, enfim. Isso não traz uma preocupação para esse tipo de perda, vamos falar assim, que perde a seção de mão de obra, implanta um serviço diferente, que pode também trazer uma perda para o condomínio. O que você vê nisso? Assim, nós estamos falando então aqui de inteligência artificial, né, e alma. Então, assim, se tem uma coisa que jamais a inteligência artificial vai suprir o ser humano, até um futuro breve, é a capacidade de tomar decisão e ser criativo em determinados momentos. Eu, assim, a minha opinião é que eu não falo portaria remota, tá? Eu falo monitoramento remoto. Porque muitos falam porteiro, portaria, não. O porteiro presencial ali, ele faz a função de controle de acesso full time. A característica do monitoramento remoto são telas e estímulos que só vão ser acionados quando alguma pessoa chegar para fazer acesso ou sair do condomínio. Né? Existe sim, só que existe um custo para tudo isso. Então, assim, às vezes vendem a partir de 30%, a economia de até 70%. Não é bem isso. Tem que falar que existe uma previsão
também constitucional com relação à automação, né? Que é o fato, né, bem subjetivo de substituir o trabalho humano pela máquina. Então, assim, é um cenário que a gente tem que administrar, tá? E sempre deixando evidente que o porteiro ele não é só um controlador de acesso, ele é um ponto de apoio do condomínio. Então, assim, até acredito que esses condomínios que têm até 30, 40 unidades, que realmente a taxa de condomínio fica bastante onerosa, que não tem, a gente fala condomínio clube, que não tem crianças, idosos, todas essas pessoas elas passam a ter uma certa dificuldade com esse tipo de tecnologia. Mas, fora isso, o custo-benefício não compensa, porque, assim, sendo bem categórico, uma taxa de condomínio hoje de R$600, está com inadimplência, vamos colocar a portaria remota, abaixar para 500. Quem não estava pagando, vai continuar não pagando. Então, é uma solução momentânea, porque a dificuldade e estar ali cumprindo com aquelas rotinas de portaria remota ali, elas são bem limitadas. Existem tecnologias bacanas, tal, mas o porteiro, ele, para mim, até o momento, ele não tem que ser comparado à inteligência artificial. Ele precisa de criar. Perfeito. Perfeito. E aí eu acho que o último tema que eu queria trazer, que até a gente conversou uma vez no WhatsApp, chegamos a conversar informalmente no evento que teve aqui em Goiânia, aquele projeto de lei, né, 11.042/2022, daquele deputado lá do Maranhão, onde ele fala do adicional de periculosidade 30% para porteiro. Não, na sua visão, não como empresário, mas na sua opinião, como a pessoa que está envolvida no sindicato, que está com essas pessoas, essas empresas, que traz aí uma contratação de muitas famílias, né, que gera renda para muitas famílias. Como que você vê um projeto de lei nesse sentido? Acha realmente... Eu penso assim, eu vejo que muitos trabalhadores não são tão bem remunerados quanto precisam ser. Eu vejo que outros recebem uma remuneração que ele não está fazendo aquele serviço compatível com aquela remuneração que ele está recebendo. Então, tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os prós e os contras. Mas o que você vê sobre um deputado? Eu não sei se ele avaliou isso, da onde ele tirou isso, o que ele planeja com isso, e trazer um projeto de lei do adicional de periculosidade de 30%. Vamos lá. Eu tenho só duas coisas a falar sobre esse tema. Na minha opinião, tá, na minha experiência, o porteiro não tem natureza patrimonial. Ele não está ali para garantir patrimônio. Ele não está apto, ele não está preparado para fazer nenhuma intervenção de natureza ostensiva. Ele está ali para controlar as pessoas que entram, saem, os bens, e qualquer anormalidade, acionar a administração e, claro, a autoridade policial, né? Então, se ele cumprir com o papel dele, por exemplo, jamais abrir o portão antes de identificar a pessoa, ele vai praticamente eliminar o risco, né, risco dele. E a segunda é um tiro no pé. Porque realmente ficaria uma coisa muito complicada se uma ideia dessa fosse para frente. Eu acredito que não vá. Tá? Porque na hora que eles forem... Porque só foi o projeto dele ele foi aprovado, mas ele vai ter que passar por muitas sessões e, com certeza, na hora que chegar alguma coisa mais... debate mais público, vai ficar evidente que vai inviabilizar a função. Como inviabilizou a questão da vigilância armada. Então, hoje, as grandes empresas partiram, sim, para seguro, né, contratar seguro e fazer monitoramento eletrônico. Porque, realmente, um pouco fora do padrão. Ou seja, vem muita discussão ainda pela frente, né? Eu vi que quando mandaram essa notícia... Existe um estudo, pra você ter ideia, que o vigia, aquele monitor de ambientes, né? Tem uma discussão, foi pacificado junto ao TST, que aquele vigia não tem natureza patrimonial. Esse
ele corre mais risco que o porteiro. Que é aquele porteiro que fica na garagem, ali olhando. Esse corre mais risco e tem estudos, né? Depois eu posso até compartilhar com quem precisar, tem o vigia, né? Que fica ali com Deus do mundo dentro do condomínio, meninada e tudo, ele não tem direito. O porteiro, desculpa, ele tem que ser valorizado sim, mas não dessa forma. E acaba que assim, a gente vê tem muito porteiro que ele se autovaloriza, né? Ele trabalha direitinho na portaria, ele se torna destaque, ele é promovido ou dentro do condomínio ou dentro da empresa, logo ele tem uma outra função, daí um pouco ele passa a ser um supervisor, daí um pouco ele vira um gerente, então existe a possibilidade do funcionário ser valorizado. Vinícius, mais do que isso. Hoje, o mercado está passando por um momento difícil com relação à mão de obra qualificada. Desde o pessoal da tecnologia e finanças até a nossa base, que a gente chama de mão de obra primária. Mas hoje, a maior responsável pela minha rotatividade hoje é o assédio dos moradores com os funcionários. Em que sentido? Todo condomínio tem empresário, tem comércio, tem gente de tudo quanto é natureza. Vê uma pessoa com aquele potencial, 2 tempos ele leva o porteiro, o zelador, os gerais para a empresa dele. Sem falar, acontece, as meninas da limpeza, estavam comentando ontem com um cliente, que eu estou perdendo menina para a limpeza, para serviço de diária, sim, igual mato. Na hora que ela trabalha ali, na hora que ela garante 2, 3 apartamentos para fazer diária, ela vai embora. Vai trabalhar diária. Aí você vai falar, mas não é CLT, não é isso, não é aquilo. Ela falou assim, não, eu abro o MEI. Aí eu falei, não tem mais ninguém ignorante. O pessoal faz conta. Sim, é verdade. O povo, hoje as informações estão muito rápidas, né, Léo? Léo, eu quero te agradecer aí por ter compartilhado aí do seu conhecimento aqui com o programa Manhã Condominial, trazendo essas informações. Te agradeço muito aí. Esses 2 temas polêmicos que nós trouxemos aí ao finalzinho, depois nós vamos trazer aí de uma outra forma também, até para compartilhar mais informações com as pessoas. Eu acho que a gente compartilhando boas informações, a gente vai fazendo com que as pessoas entendam realmente de alguns processos, de alguns procedimentos, de algumas rotinas, de formas como conduzir as coisas de forma correta. E isso, querendo ou não, vai moldando o mercado. Então eu quero... Eu faço mais, Vinícius. Eu peço a quem estiver nos assistindo aí, querer saber um pouco mais de como se resguardar no sentido de garantias com a prestadora de serviço, entra no meu direct, passa um e-mail, passa um material. Uma coisa que é interessante, que é um fato que os administradores eles devem ficar atentos ainda. Existem muitas empresas ainda que estão operando no Simples Nacional, prestando serviços de portaria. Tá? Isso é muito perigoso. É uma concorrência predatória, ilegítima e mais do que caracterizada sonegação fiscal. Então, assim, as empresas normalmente estão no lucro real. Aí a pessoa abre a empresa no Simples Nacional, com cargos ali de 7%, 8%, né? Só que os administradores já tiveram mais atentos para isso daí. E que precisar, manda no direct, eu mando a relação de documentos e presto todos os esclarecimentos necessários aí para o público. Perfeito. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí por dispor do seu tempo aí para trazer esse conhecimento para a gente. Te agradeço muito. E aí fica aí o nosso muito obrigado também para quem acompanhou aí o Manhã Condominial de hoje até agora. Valeu? Obrigado. À disposição. Com Deus todos aí, todos vocês. Um abraço, turma. Valeu. Tchau, tchau.